de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite. A página de abertura fala de fé, de certeza de fé, né? E nada melhor do que falar de perispírito para poder fortalecer a nossa fé. Porque conhecer sobre essa estrutura que é o perispírito é uma forma de clarear o nosso pensamento, clarear o nosso entendimento. E como Kardec é a chave para a gente compreender o Evangelho de Jesus, esse tema perispírito faz isso com muita propriedade. É interessante porque a gente é espírita há muito tempo, e para fazer esse tema, eu fui pegar alguns livros que eu já vi. São 4 questões do Livro dos Espíritos, pouca coisa, mas a gente não vai fazer uma exposição de 50 minutos com 4 questões. Então, a gente precisa ampliar o estudo para poder compartilhar. E eu fui resgatar alguns livros que a gente estuda ao longo do tempo e me surpreendi ao pegar um livrinho fininho chamado Correlações Espírito e Matéria, do Jorge Andréa, e observar o quanto o entendimento espírita vai clareando a nossa mente. Porque quando eu peguei o livro, eu falei, gente, eu li esse livro há 20 anos atrás. Peguei o livro para ler agora e parecia que eu estava lendo um livro novo, porque todo o conhecimento acumulado em outros segmentos fazem com que, ao me defrontar com essa obra novamente, eu possa, então, compreender melhor o que está posto ali. E nós vamos, então, começar a nossa conversa resgatando aquilo que está lá nas questões que estão propostas para a noite de hoje. São 4 questões do Livro dos Espíritos que vão perguntar o seguinte: o espírito tem cobertura? De onde ele tira essa cobertura? Como é que fica essa cobertura quando ele vem dos mundos superiores? Qual que é a forma que tem essa cobertura? Ela pode ser percebida? Essas são as questões, são as perguntas que nesse trecho do Livro dos Espíritos, Kardec faz aos espíritos e que ele compila depois para o nosso entendimento. Então, nós vamos começar falando da primeira pergunta que ele faz, quando ele pergunta se o espírito tem ou não algum envoltório, se ele tem alguma cobertura. Por que Kardec faz essa pergunta? É óbvio, né? Há todo um imaginário que nos faz olhar para a questão do espírito, cada um à sua moda, à sua maneira. Então, o estigma da assombração está sempre carregando um véuzinho branco por cima, né? Então, esse véuzinho branco por cima do estigma que a gente carrega no dia a dia, ele está atrelado a alguns conceitos. Então, o que os espíritos respondem para Kardec quando ele faz essa pergunta? Eles vão dizer que o espírito ele é envolvido por uma substância vaporosa, que vaporosa para nós, né? Mas para eles, os espíritos, ela ainda é muito grosseira. Então, vaporosa para aqueles que estão no mundo encarnado, para os médios e aqueles que conseguem, né, alcançar essa perceptibilidade. Mas para os espíritos ainda é uma substância grosseira, apesar de vaporosa no mundo material. Mas eles também vão dizer que com esse elemento, os espíritos são capazes de se elevar na atmosfera e ir aonde eles quiserem. Ou seja, se para ir até a esquina eu uso as minhas pernas e trafego usando o meu corpo físico, o espírito, sem o corpo físico, também é capaz de se locomover de um lugar para o outro. Mas, para isso, ele necessita de um envoltório. Bom,
a partir dessa questão, Kardec, então, vai continuar indagando para os espíritos, né? Aliás, antes de indagar, ele vai constituir um conceito para esse envoltório. Se os espíritos têm esse envoltório, e que é caracterizado dessa forma que a resposta é oferecida, ele precisa constituir um vocábulo para colocar isso no Livro dos Espíritos. E Kardec vai fazer isso. O que ele vai dizer, então? Ele vai cunhar um termo a partir da raiz peri, que é em volta, em torno, e espíritos, que é espírito. Então, peris, em volta, espíritos, peris, espírito. Por isso esse nome. Por isso ele atribui esse vocábulo a essa cobertura, para que o entendimento pudesse ficar claro quando nós tivéssemos contato com aquilo que está colocado pelos espíritos. Foi a primeira vez que Kardec usou esse termo. Porém, essa não é uma questão nova, essa cobertura dos espíritos não é algo novo, né? Ela é uma cobertura, esse envolvimento, esse envoltório que o espírito tem, ele é conhecido através dos tempos por vários nomes. Se fala disso há muito tempo, muito antes de Kardec. Então nós vamos poder perceber o seguinte: para os egípcios, essa cobertura é conhecida como Ka, como Bai. Para os gregos, eles chamavam de corpo etéreo. Já os budistas chamam de Kuma, Rupa. Os chineses, a gente conhece muito esse termo, a gente ouve muito por aí, na medicina chinesa, chama Qi. Para a cabala judaica, Ruach. Para os hindus, Mano, Maia, Kocha. Quando a gente assiste os filmes hindus, a gente escuta muito falar em Maia, né? E quando ouve falar em Maia, está se reportando a esse envoltório dos espíritos. Mas isso não para por aí, né? Porque essas doutrinas espiritualistas, elas também conhecem essa cobertura como o corpo astral. Os ocultistas, os esotéricos, os teosofistas. Os neognósticos chamam de aerossoma. Mas a filosofia também adentra nesse território e começa a estudar essa cobertura. Então, nós vamos encontrar um filósofo chamado Hal Crawford, na Inglaterra, que ele vai chamar essa cobertura de mediador plástico. Olha como já muda o nome, né? Como muda o enfoque, o conceito. Mediador plástico. Leibniz, que é um filósofo alemão, vai chamar de corpo fluídico. E aqui no Brasil a gente tem o doutor Hernani, tinha, né, que ele já desencarnou, doutor Hernani Guimarães de Andrade, que era um engenheiro, e era um estudioso, um pesquisador, um espírita pesquisador, e ele, então, configura um modelo chamado modelo organizador biológico, muito conhecido no movimento espírita como MOB. É o modelo que organiza o nosso campo biológico. Bom, porém, mais recentemente, agora a gente adentra ao território das pesquisas atuais, dos novos cientistas, né? Aqueles que já caminham na direção de juntar novamente a ciência materialista ao aspecto extrasensório, ao aspecto não material. A gente vai encontrar o Rupert Sheldrake. Ele vai nos falar acerca do campo morfogenético, onde ele vai dizer que esse envoltório do espírito, esse campo que o espírito carrega, ele é o molde morfogenético de um corpo que vai se formar, do corpo que nós usamos na nossa necessidade de relação com o mundo da matéria. Bom, a partir dessas colocações, nós vamos lembrar dos conceitos de André Luiz. Ele vai nos remeter, em Mecanismo da Mediunidade, a um conceito acerca desse envoltório
E nesse livro ele vai chamar de psicossoma, quando ele está tratando das questões do perispírito pertinentes ao fenômeno mediúnico. Porém, ele também vai chamar esse envoltório de corpo espiritual, quando em Evolução em Dois Mundos, ele faz toda uma trajetória de elucidação, de esclarecimento e de aprofundamento do nosso conhecimento acerca do processo de evolução humana. Todo o processo de evolução da consciência, desde que ela mergulha na matéria para intelectualizar a matéria. Então, esse processo de construção evolutiva vai constituir aquilo que André Luiz vai chamar de corpo espiritual, que Kardec chama de perispírito, mas a gente vai lembrar que Kardec usa 3 instâncias: corpo, espírito, perispírito e corpo. Lá naquele momento, nós precisamos também refletir que naquele momento em que Kardec traz esse conhecimento, nós ainda não estávamos aptos a reconhecer mais do que isso, a identificar, a acolher um conhecimento maior do que esse. Porém, com o passar do tempo, André Luiz vem trazer até nós um aprofundamento desse conhecimento, ampliando o olhar desse conhecimento acerca dessa relação tríade de espírito, perispírito e corpo. E que a gente vai poder consolidar esse entendimento quando a gente mais à frente um pouquinho estiver entrando em contato com os conceitos do Dr. Jorge Andréa. E aí, na questão seguinte, considerando que os espíritos respondem para Kardec que há um envoltório que envolve o espírito, Kardec indaga para eles de onde vem isso. Se há um envoltório que é semimaterial envolvendo o espírito, da onde o espírito tira esse envoltório? E aí os espíritos vão responder que esse envoltório é retirado, é constituído pelos espíritos do fluido universal de cada globo. Por isso, por ser de cada globo, ele não é igual em todos os mundos, já que os mundos são diferentes. E não sendo igual em todos os mundos, o que vai acontecer? Quando o espírito muda de um mundo para outro, automaticamente ele precisa mudar de envoltório. E aí a gente lembra, é igual a gente muda de roupa quando a gente vai para um lugar ou para outro. Se eu vou para uma região fria, a gente vai colocar um agasalho quente. Mas se eu vou para um lugar quente, eu preciso colocar uma roupa leve. Por quê? Porque a roupa que eu usar, ela precisa estar em conformidade com o meio aonde eu vou estar. E eu considerando que os mundos são diferentes, se o espírito transita de um mundo para outro, quando ele adentra um mundo ou outro, ele vai precisar estar nesse mundo com uma veste diferente. E isso vai gerar algumas perguntas para a gente, né? Quando eles dizem para Kardec que esse fluido é retirado, esse perispírito é retirado do fluido universal, a gente vai conversar um pouquinho acerca desse fluido universal. Por quê? Porque a gente sabe que existem 3 princípios na natureza, no universo. Né? Isso a gente aprende e não esquece mais no Espiritismo. Né? Deus, Espírito e matéria. São os 3 elementos do universo. Ora, são 3 elementos do universo que interagem. E ao interagir, a gente vai observar que eles interagem através das forças que residem nesses princípios. Então, as forças que nós conhecemos na matéria,
a matéria é que é representada, né, pelo fluido cósmico universal. Deus é um só. O Espírito, Deus é a inteligência, a causa primeira de todas as coisas. O Espírito é o ser inteligente da criação, do universo. E a matéria é o fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele é um só. Ele apresenta na sua intimidade determinadas formas de organização, de efeitos, mas ele é um só. É uma matéria primária, essencial. Na física quântica, hoje em dia, aliás, lá atrás, Einstein, num dado momento, ele disse que a matéria é energia condensada. E logo depois, quer dizer, quando ele fala que matéria é energia condensada, a gente tem uma ideia de energia e tem uma outra ideia de matéria, né? Mas quando ele fala que matéria é energia condensada, alguém, logo depois dele, parte para constituir um outro conceito, trazendo a questão de que a matéria é formada de átomos, mas o átomo, o elétron, ele se comporta como onda e como partícula. O que isso quer dizer? Onda, partícula, massa. Quando Einstein fala que matéria é energia condensada, isso quer dizer que esses átomos estão agregados numa determinada forma e se tornam visíveis para mim. Ou seja, aquilo que a física quântica chama de colapsar a matéria. Então, à medida que eu olho para ele, a matéria está colapsada, eu consigo registrá-lo, consigo vê-lo. Mas se ele estivesse num formato de onda, eu não o veria. Ele estaria num estado que não seria um estado de matéria condensada. Bom, quando a gente pensa nisso, a gente começa a adentrar na compreensão, né, do que o perispírito pode vir a representar nesse conjunto de coisas. Por quê? Porque o fluido cósmico universal, ele possui algumas forças que trabalham, que organizam a matéria. Que forças são essas? A gente tem a força nuclear forte. O que essa força faz? Ela faz com que os prótons e os nêutrons não se percam um do outro no núcleo do átomo. É isso que a força nuclear forte faz. Mas a gente tem também a força eletromagnética. O que faz a força eletromagnética? A força eletromagnética, ela garante que o elétron, que também faz parte do dê o seu salto. Mas que ela garante, a força eletromagnética, que ele não saia da órbita, que ele se mantenha na órbita. O elétron gira em torno do núcleo e não sai dali. A força nuclear fraca, o que ela faz? Já que o elétron está saltando em torno do núcleo, a força nuclear fraca, ela garante esse salto. A força eletromagnética garante que, ao saltar, o elétron não vai embora. É isso que a força eletromagnética faz. Ela atrai, mantém aquele elétron atraído ali. Mas a força fraca, ela faz com que ele salte. Então, ele não fica parado. Então, essas forças interagem umas com as outras, as três forças, no núcleo do átomo. Já a força gravitacional, ela é mais fraca do que essas, mas ela se torna mais forte. Por quê? Porque é ela que garante que planetas e astros se mantenham nas suas órbitas. Isso lembra o átomo? Lembra, né? Porque as três forças que a gente falou, a força nuclear fraca, forte, fraca e a eletromagnética, elas organizam o átomo no microcosmo. A força gravitacional organiza os astros no macrocosmos. Bom,
Por que eu estou falando isso? Essas forças regem a organização da matéria. Mas é só isso que existe no universo? Com certeza não. Existem outras forças. E Jorge Andréa vai sugerir para a gente que há uma força chamada força divina, que é a força da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas. Mas não só essa. Também existe uma outra força, que é a força psi. E o que é a força psi? A força psi, na verdade, é o conjunto das forças psíquicas que estão postas no universo. Ou seja, é o somatório das nossas forças. Então, nós, enquanto seres inteligentes do universo, também geramos uma força no universo. E essa força é chamada de força psi. Então, essa força atua em mim, mas ela se soma ao conjunto e forma uma força no universo, totalizando o somatório da força psi de todos nós. Ora, essa organização da matéria, segundo o Zalmino Zimmermann, que trabalha a questão do perispírito muito de perto, o que ela vai fazer? O que ele vai dizer? Ele diz que essas forças organizadas, elas vão permitir que o perispírito possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica matriz, que é o fluido cósmico universal, adequada à natureza do nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma, que é a força espiritual, comportando-se depois dessa agregação como uma estrutura de característica eletromagnética. Parece complexo, né? Mas se a gente pensar isso em relação àquelas forças que a gente falou, a gente observa que isso forma um conjunto. O que acontece com o perispírito? Ele tem propriedades da matéria, da antimatéria, se a gente for pensar dessa forma, né? Da matéria organizada, da onda e da partícula, e quando ele se organiza, ele adquire uma força eletromagnética, que vai fazer o quê? Vai permitir ao espírito estar captando aquilo que está no seu entorno, não só para a formação do perispírito, do corpo, mas também para a troca com o mundo que está lá fora, de impulso, de emissões do espírito e captação de informações que vão ajudar esse espírito a evoluir. Então, há um processo de intercâmbio que se estabelece através do perispírito. Mas o Kardec ainda vira e pergunta para os espíritos o seguinte: bom, se tem uma cobertura, se essa cobertura provém do fluido cósmico universal, o que acontece quando o espírito que vai fazer isso vem de um mundo superior? Porque se ele vem de um mundo superior, a matéria do nosso cosmos, né, do nosso planeta, pensando Terra, é um fluido cósmico diferenciado para a Terra. E ele está vindo de um mundo superior. O que os espíritos respondem para ele? Ele vai precisar se revestir da matéria da Terra. E aí a gente lembra de Jesus e dos ensinamentos que a doutrina espírita, através da Gênese, nos traz acerca de Jesus. Quando a gente pensa em Jesus como um espírito de ordem superior, que fez a opção, um espírito iluminado, né, da estirpe de Jesus, faz a opção de encarnar na Terra, olha só, além de vir à Terra, encarnar na Terra, a gente para pensar que todo esse processo precisou ser exercido. Ele precisou constituir um perispírito na Terra com a matéria da Terra, claro que com a qualidade. Lembra que Zalmino fala que o perispírito, a gente catalisa a energia do fluido cósmico universal em cima de uma força espiritual, em cima de uma base espiritual, considerando que Jesus, o espírito
da qualidade dele, tem uma base espiritual diferenciada, vai conseguir fazer o quê? Catalisar nesse fluido cósmico universal, alcançar nesse fluido cósmico universal as melhores partículas para constituir o seu perispírito, para poder, a partir daí, constituir o seu corpo físico. Porém, mesmo Jesus, de ordem superior, não teve condição de violar as leis naturais. Precisou chegar aqui na Terra e constituir um perispírito a partir do fluido cósmico da Terra. Bom, mas aí, Kardec, não satisfeito com isso, vai perguntar para os espíritos, já que esse involutório semimaterial existe, ele tem uma forma determinada, ou seja, agora ele quer saber como é que esse perispírito se apresenta, como é que ele vai se mostrar, já que ele, se é que ele tem uma forma. Por quê? Até hoje, todas as vezes que a gente vai pensar, né, a gente vai buscar uma ideia do que seja o espírito, o perispírito. Corpo a gente sabe bem o que é. Mas quando a gente vai pensar no espírito, por exemplo, cada um representa o espírito à sua moda. Por quê? Porque a gente sabe que é uma força primária, uma inteligência primeira, mas a gente precisa tornar isso palpável para o nosso entendimento. Aí cada um dá o seu jeito, né? Um põe uma luz, outro põe um fogo, outro põe um raio. Ou seja, a gente precisa constituir no nosso pensamento o que isso realmente representa. E aí Kardec está perguntando, que forma tem esse envoltório? Ele não está perguntando do espírito, ele está perguntando do perispírito. Que forma tem esse perispírito? E eu posso perceber? Bom, o que ele vai responder? Que os espíritos vão responder para ele. Que a forma do espírito é aquela que... A forma desse envoltório é aquela que o espírito quer atribuir a ela. Agora, ele vai constituir essa forma a partir do seu fulcro inicial, da sua vontade, do seu pensamento. E é por isso que ele vai se mostrar da maneira que ele entender. E eu me lembro, eu não vou lembrar muito bem, talvez a Helena possa me ajudar nisso, a pomada do vovô Pedro tem um espírito que como é que é o nome dele, Helena? Mesmer, né? Ele se apresenta, às vezes ele se apresenta como esse lorde lá do tempo de Mesmer, mas tem vezes que ele se apresenta como vovô Pedro, né? Como um escravo, né, Helena, que ele era, né? Então, assim, é o mesmo espírito, mas ele se apresenta de acordo com aquilo que ele quer transmitir naquele momento, a partir da constituição da necessidade que ele encontra para aquele momento. Então, ou ele se mostra como Mesmer, ou se mostra como vovô Pedro. E é interessante isso, né? Porque o espírito é um só, mas as personalidades são várias. E isso só mostra a grandiosidade desse processo de elaboração perispiritual. E aí o que acontece? Os espíritos nos respondem que o espírito vai aparecer algumas vezes para a gente no sonho ou no estado de vigília, e pode tomar a forma visível, até mesmo palpável. Ou seja, considerando que, a partir do fulcro espiritual, o espírito pode plasmar no meio ambiente onde ele está o perispírito, ele pode dar maior densidade a esse perispírito, desde que haja
matéria suficiente necessária para isso. No caso da materialização, os fluidos ectoplasmáticos, então o espírito pode fazer o quê? Ele pode, inclusive, se mostrar e ser tocado. Quando a gente estuda o espiritismo, a gente vai lembrar, por exemplo, de William Crookes, com uma médium que materializava... Gente, me lembro do nome, Helena. Ele trabalhava com a médium, não vou lembrar o nome agora não, mas ele trabalhou 3 anos com o espírito, e ele fazia pesquisas junto a esse espírito, e esse espírito se materializava, mostrando-se para aquele grupo onde a pesquisa estava sendo efetuada, e durante 3 anos, esse espírito se manteve ali para que a pesquisa pudesse acontecer. Obviamente, havia uma médium que fornecia o ectoplasma. E o espírito fazia o quê? A partir desse ectoplasma, ele então ia modelando, ia densificando o perispírito para poder se mostrar para aquele grupo que estava ali na pesquisa. Se tornava palpável. Mas ele também se apresenta em sonho para a gente. E quando ele está em sonho, né, esse perispírito que vai se apresentar para a gente vai estar numa densidade diferente dessa densidade em que ele se apresenta para se tornar tangível, palpável. Para se tornar tangível, palpável, lembra aquele processo da agregação da matéria, da condensação da energia? Né? No estado de sonho, provavelmente não, com certeza, a matéria em estado de ondas. Na materialização, palpável, em situação de partícula, pode ser visualizada. Mas Kardec ainda vira para os espíritos e pergunta o seguinte: esse invólucro semimaterial, que tem forma determinada e pode ser percebido, ele tem uma formação que pode ser melhor apropriada para o nosso entendimento através dos ensinamentos de outros espíritos. Com certeza a gente tem outros espíritos trazendo esses esclarecimentos. Nós vamos encontrar, por exemplo, André Luiz nos ensinando em Evolução em 2 Mundos, no capítulo 2, que esse perispírito é de formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribui mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço, segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Ou seja, o nosso perispírito, não importa se encarnado ou desencarnado, né? Não importa se nós estivermos no estado encarnado ou desencarnado, ele vai estar automaticamente submetido à condição do estado mental que nós estivermos experimentando. Então, há uma relação direta entre o perispírito e a nossa mente. Por quê? Porque o perispírito ele se constitui a partir do espírito, a partir do nosso pensamento. Para isso, a gente vai pensar um pouquinho acerca do que nos ensina o Dr. Jorge André, que faleceu com 100 anos de idade. Quem dera que eu chegasse até lá, talvez, quem sabe. Mas, aos 100 anos de idade, escrevendo um livro enorme, né, escreveu a vida toda. Ele era um psiquiatra e investigador profundo dos arquétipos humanos, do psiquismo humano, e ele constitui um gráfico
que é muito interessante para a gente pensar quando a gente está falando de perispírito. Porque Kardec, nesse capítulo, ele está falando do espírito desencarnado, ele não está falando do encarnado. Porque ele está perguntando o envoltório do espírito, se ele vai onde quer, se não vai, ele não está falando do espírito encarnado, está falando do desencarnado. E aqui, nesse gráfico do Dr. Jorge Andréa, fica um pouco mais facilitado para a gente compreender até onde, né, do que os espíritos estão falando. O professor Jorge Andréa vai dizer para a gente que há em nós uma instância primeira, que é o inconsciente puro. É a consciência criada por Deus, simples e ignorante. É a base, é a fonte primeira, é a fonte de tudo, é a razão de tudo, é o início de todas as coisas. É o espírito criado simples e ignorante. Então, esse inconsciente puro, ele é o princípio, mas ele vai num processo de projeção até chegar no nosso corpo físico. Num segundo momento, ele nos remete ao inconsciente passado, que é, aqui está, se a gente pensar bem circular, isso bem no meio, né? As camadas, as circunferências em volta desse inconsciente. Eu precisei colocar assim, para a gente poder escrever, senão não dava para ler. Então, a partir do inconsciente puro, aparece o inconsciente passado. O que seria o inconsciente passado? É o arquivo do espírito. Quando André Luiz fala para a gente, esclarece a gente, sobre todo esse processo evolutivo que nós vamos atravessando todos os reinos da natureza, milhões e milhões de anos, enquanto princípio inteligente lançado no universo, acumulando conhecimento, esse conhecimento vai precisar estar registrado em algum lugar. E o arquivo espiritual é o inconsciente passado. Mas não para por aí. Porque, além do inconsciente passado, que é aquele que está bem na profundidade da minha essência, também se acopla, se desenvolve o inconsciente atual. O que é o inconsciente atual? É uma zona mais próxima da nossa vida física. É aquela região aonde estão as pulsões, os vórtices energéticos, aonde está a nossa zona de conflito. É aí, nesse inconsciente mais próximo, que tem, porque esse inconsciente aqui, a gente não acessa de forma alguma. Esse aqui, passado, difícil, mas esse aqui, a ciência já consegue avançar através das técnicas, através da psicologia, a gente consegue alcançar na história humana, através do psiquismo humano, a gente chega até esse inconsciente atual. Apesar dele ficar lá, stand-by, mas ele interage com a nossa zona física, mesmo que não seja sob o nosso total controle. Mas, além disso, precisa algo para envolver esse inconsciente, que na essência é o espírito. Esse algo é o corpo mental. Esse corpo mental, ele vai nos dizer, André Luiz, que ele é o envoltório do espírito. Não o perispírito, mas ele é o envoltório sutil do espírito. Esse aqui, Jorge André diz para a gente que nessa região, provavelmente, estão as bases do nosso perispírito, os alicerces do perispírito. Só que esse corpo mental, ele é indestrutível. Ele não se perde em momento algum. E a gente vai ouvir Joana de Ângeles falando disso, a gente vai ver André Luiz falando disso. E isso, às vezes, até causa algumas dúvidas. Eu me lembro que, antigamente, dizia assim, porque o perispírito
ele está acoplado ao espírito, vai se tornando sutil, mas à medida que ele sai de um planeta para outro e ele tem que mudar, como é que fica isso? Se ele vai mudar. Então, cadê o perispírito? Isso me causava alguma dúvida. E André Luiz é que foi me esclarecer a partir do momento em que ele coloca o corpo mental junto com o perispírito como uma estrutura. Não junta, não, mas se somam os dois, porém o corpo mental, ele permanece com o espírito. Ele é indestrutível. Porém, o que vem a seguir é o perispírito. Esse, ele deixa quando ele muda de planeta, quando ele muda de mundo, quando ele desencarna. Aí o que acontece? Esse a gente deixa. Então, olha só, quando Kardec está falando do espírito, né, o espírito chega no planeta até aqui, com essa composição aqui. Ele vem ao mundo para compor o seu perispírito com essa estrutura. Inconsciente puro, inconsciente passado, inconsciente atual e corpo mental. Quando ele vai adentrar a um mundo diferente, o que ele faz? Ele constitui, a partir dessa estrutura, o seu perispírito com o fluido cósmico do mundo onde ele vai estar habitando. É através dessa estrutura aqui que ele consegue se mostrar. Só com essa aqui, ele não consegue se mostrar. Por quê? Porque essa estrutura aqui, ela está fora da densidade do nosso planeta. Ela está numa densidade diferente. Para que ele possa se mostrar no mundo onde ele está, ele vai precisar, então, do perispírito, que é constituído com a matéria daquele planeta, para que ele possa, então, se relacionar com o meio material daquele planeta. A partir daí, vai surgir uma outra instância que vai permitir a gente chegar até o corpo, que é o duplo etérico. O que seria o duplo etérico? Seria mais uma camada intermediária entre o espírito e o corpo físico. Ora, desencarnou, perde essa. Oh, Jesus. Desencarnou, o que acontece? Perde essa, perde essa, perde essa. Mas, encarnado, no planeta, na nossa proximidade, os espíritos que ficam na nossa psicosfera, que estão próximos ao nosso planeta, têm perispírito. Então, eles estão com esse corpo a ele, acoplado ao espírito. Agora, vai encarnar. O que ele precisa? Ele vai precisar constituir um duplo etérico e um corpo físico. Ora, aqui, Altimer se perde com... O que acontece? Aqui, se a gente pensar naquele conceito de matéria e não matéria, né? Aqui, a energia em estado de onda. Aqui, a energia em estado de partícula. Isso é uma analogia, claro, só para a gente compreender e poder clarear o pensamento da gente de por que essas coisas se estabelecem. Né? Que provavelmente as coisas se dão dessa maneira. Né? Não estou atestando, mas a gente estudando André Luiz, a gente vai compreendendo esse raciocínio, porque ele vai levando a gente a esse raciocínio. Bom, e aí a gente vai ver em Emmanuel que ele nos diz o seguinte, que os espíritos que estagiam na escola da Terra apresentam o corpo espiritual como uma aparelhagem de matéria rarefeita e alternando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Por isso, nas almas superiores, essa substância que as envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade, enquanto que nas mentes primitivas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Oba! Acho que ele acaba com o meu fluido vital. Então, o espírito queria desencarnar, vocês viram?
Então, o que acontece? Mais uma vez, os espíritos nos dizendo que o estado do nosso perispírito, ele está diretamente atrelado ao nosso estado mental. Então, da forma que nós nos situamos enquanto seres viventes, nós vamos estar atribuindo ao nosso perispírito as características que ele vai ter condição de elaborar. Se nós queremos ter uma roupagem bonita e boa, precisamos cuidar do nosso campo mental. Por quê? Porque é o espírito que constitui o perispírito. Para agregar a matéria em torno do núcleo espiritual e fazer isso de uma forma que gere um resultado satisfatório, a minha ferramenta é o meu estado evolutivo. Só evoluindo eu vou ter um perispírito lindo, divino, maravilhoso, iluminado, né? Como Jesus nos convida. Então, é um desafio para a gente, né? É um desafio buscar a purificação do perispírito através da depuração das nossas almas. Agora, depuração por quê? Porque nessa longa trajetória, como André Luiz nos convida a fazer em Evolução em Dois Mundos, nós tivemos do lado de fora, até que a gente adquirisse o livre-arbítrio, tivemos uma orientação muito segura. Durante todo esse período evolutivo, a ajuda vinha de fora. E os arquitetos espirituais estiveram par e passo junto a cada um de nós, constituindo o espaço para que a gente pudesse aprender. Mas esse processo de aprendizado, ele gera acertos e desacertos a partir do momento em que a gente adquire o livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente, quando adquire o livre-arbítrio, é um processo anterior longo, mas constituído em cima da questão do instinto, que não erra nunca, né? Mas quando a gente conquista o direito ao livre-arbítrio, a gente fica igual aquela criança que aprendeu a andar e o arquiteto espiritual diz assim, ó, agora eu solto a mão e você vai por sua conta. E a partir do momento em que nós ficamos por nossa própria conta, a gente começa a tatear no escuro. E tateando no escuro, com certeza, não no escuro total, mas tateando, nós precisamos, ao longo desse processo de aprendizagem, aprender a conseguir transcender devagarzinho a matéria. Para quê? Para que a gente pudesse receber aquelas orientações, não mais de uma forma direta, mas de uma forma indireta. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos que começar a aprender a utilizar essa capacidade de transcendência para estar em contato com esses arquitetos no momento do sono, no momento do desdobramento, no momento da transcendência à matéria. Só que nós temos um apego muito grande à matéria e a gente tem uma certa dificuldade para fazer isso até hoje. Imagina há milênios atrás, quando isso começou. Se até hoje a gente tem essa dificuldade. Ainda ontem, conversando com um amigo meu, a gente estava ensaiando com ele uma meditação, e aí ele começou a dizer, eu estou com sono, eu quase dormi. Eu falei, a gente não consegue transcender sem dormir, porque a força do corpo é maior, né? Mas então o que acontece nesse processo de aprendizado a sair, a transcender a matéria, a gente foi se equivocando na trajetória com algumas escolhas, muitas delas, mas também acertando em outras. E esse arquivo vai se acumulando e vai constituindo o nosso padrão evolutivo. E quanto
quanto mais a gente avançar no privilégio, a nossa instância espiritual, buscando aprender a ser verdadeiramente seres espirituais, mais fácil vai estar esse processo de aprendizado e de constituição do nosso corpo espiritual com maior qualidade. E aí, eu me permito lembrar daquela parábola de Jesus, quando ele fala das bodas e da veste nupcial. O Espiritismo ajuda a gente a compreender o Evangelho de Jesus. E quando ele fala da veste nupcial para adentrar o reino de Deus, se a gente pensa no perispírito, a gente consegue compreender com mais clareza do que Jesus está falando. É preciso constituir uma veste de qualidade. Porque se a veste for de qualidade, é sinal que a força geradora, a força motriz, que é o espírito, também já alcançou uma evolução necessária para fazer isso e constituir um perispírito de melhor qualidade. E aí a gente lembra de Jesus nos dizendo que a gente conhece a árvore pelos frutos. E que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai que está nos céus é reconhecer que as forças do universo, em tempo integral, interagem para a nossa evolução, contribuem para o nosso processo de crescimento. Só compete a nós darmos valor a essa oportunidade que nos é concedida pela providência divina, para que a gente possa verdadeiramente adentrar o reino dos céus, conseguindo, a partir disso, dar bons frutos do investimento que o Criador fez em cada centelha divina lançada no universo. Muita paz.